Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Plínio, sou de Guarapuava, do Paraná 1, sou membro do Instituto da Rede Rama e eu vim hoje falar com vocês nesse vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de explicar como são as saídas a campo da Rede Rama. Bom, então, para que servem as saídas a campo? Em um dado momento, na caminhada dos grupos ou das práticas pessoais dentro do guia de práticas, existe uma reunião onde o grupo ou o praticante é convidado a fazer essas saídas a campo. Elas representam um passo bastante importante dentro da caminhada, pois é muitas vezes nessas saídas a campo que um contato um pouco mais próximo com os guias, que nós buscamos esse contato, ele se dá de uma maneira mais intensa ou mais próxima mesmo. E então as saídas a campo elas são uma grande oportunidade para o grupo ou para o praticante aprofundar um pouco mais o contato. Então é muito importante tanto para o grupo quanto para o praticante a nível pessoal está muito claro qual é o propósito que o leva às saídas a campo. E lapidar aquele impulso apenas de uma curiosidade, de ter uma experiência só para ver qual é que é, ter essa sensibilidade consigo mesmo, de entender qual é o motivo de eu estar engajando a minha intenção, a minha energia nessa direção de aproximar o contato. A gente escuta desde sempre, dentro da caminhada em rama, essa máxima dos guias do encontrem-se e nos encontrarão. A busca não é só por uma mera curiosidade, sim trata-se de ir adentro, né? É uma possibilidade de estabelecer uma prática onde eu possa aprofundar essa internalização e esse autoconhecimento. Quando se dá essas saídas no dia que é combinado, que é estabelecido, ou às vezes intuído pelo grupo ou pelo praticante, essa prática de autocontrole, se possível, é muito importante que tenha a presença de algum membro mais antigo, que já tem experiência com outras saídas a campo, já sabe mais ou menos como funciona e está familiarizado com os protocolos para estabelecer essa egrégora, essa atmosfera favorável ao contato. Se não for possível, em alguns casos por distância geográfica, em alguns casos por o grupo estar num momento muito particular ou distante de alguma forma de algum membro mais antigo, é muito importante que o grupo tome alguns cuidados, e então esse vídeo vem a instruir como se deve dar esses cuidados, essas práticas, o que eu devo fazer para estabelecer essa atmosfera favorável ao contato. Quando o grupo ou o praticante chega naquele momento do guia de práticas, onde é instruído a fazer uma saída a campo, como eu devo proceder? Primeira coisa é definir a data, né? Seja ela uma data intuída através do contato, seja uma data definida por um consenso do grupo. E a partir daí é saber se utilizar na alimentação, evitar o consumo de carne, é claro, de alimentos mais densos. Buscar no dia da saída de campo, é muito comum, alguns grupos em rama pelo mundo usam do jejum no dia, às vezes um jejum de silêncio também, não só a questão alimentar, mas se abster de determinados pensamentos, de estar muito ativo conversando o tempo todo, é procurar acerenar as vibrações. Então esse cuidado se dá, por um lado, com a alimentação, e por outro lado, com essa higiene mental, com exercícios de respiração, que me mantenham bem assentados no presente. Guardar alguns dias antes da saída a campo, para esse refinamento interno, para essa preparação interior. Esse preparo ajuda muito para a intensidade ou para o aprofundamento pretendido na saída a campo. É muito importante que se defina um local. Esse local também, muitas vezes, ele é intuído pelo grupo, como uma orientação mesmo de em que local ele se deve dar. Ou então, se o grupo, por um consenso, por uma questão prática mesmo e de possibilidade, afinal, define algum local específico, a gente sempre orienta que esses locais eles sejam locais mais retirados da cidade, né? Por uma questão, é claro, em grande parte energética, né? Mais próximo da natureza facilita muito e, na verdade, deixa disposta uma energia muito mais favorável, muito mais propícia para sair da campo. Conheça esse local com uma certa antecedência, preferivelmente um dia antes ou alguns dias antes, ou se for necessário no mesmo dia, chegar durante o dia mesmo, para que o grupo possa se familiarizar com o ambiente e possa definir, por exemplo, onde vai ser feita a prática de autocontrole. Às vezes, por exemplo, é comum que o grupo sinalize de alguma forma, seja com papel, com setas, com placas, enfim,
sinalize o local, porque as práticas sendo feitas noturnas, à noite as coisas mudam um pouquinho, né? E então é legal que o caminho, por exemplo, até o local da prática de autocontrole esteja bem sinalizado, né? Que o grupo saiba que riscos estão expostos eventualmente dentro do local onde estão e está bem familiarizado mesmo com o local e que o grupo se sinta à vontade para fazer a prática. Em resumo, tendo esses cuidados prévios, uns dias antes, tendo uma alimentação mais leve, e especialmente no dia, né, buscando não intoxicar a si mesmo, seja com estimulantes, como a cafeína, por exemplo, ou no dia, né, claro, não é um local para fazer um churrasco, né, para tomar cerveja, é um local onde o grupo ou a pessoa tem que estar preparado como quem se prepara para um retiro espiritual. Criar uma atmosfera meditativa, criar um ambiente que favoreça essa internalização. Ou seja, não é um momento para estar apurando aquela questão social ou se entretendo com estímulos diversos. É um momento para ir para dentro. Durante o dia, o grupo ou o praticante vai criando essa ambiência, essa atmosfera, e isso vai preparando para a prática noturna. A prática do autocontrole é uma prática comum nas saídas a campo e é uma prática feita geralmente à noite. O autocontrole ele precisa ter um local já pré-estabelecido, por isso essa importância de conhecer o local previamente, né? E o grupo estando ali, às vezes no mesmo dia da prática, em meditação, em visualização, em conjunto, o grupo percebe que em determinado local vai ser o local de autocontrole, da prática de autocontrole. Esse local é importante que seja um pouco mais retirado de onde vai estar o grupo, que seja um local mais dentro da natureza possível. O grupo vai precisar também de um local relativamente próximo ao local de autocontrole, para ter um local onde vai ser a sala de espera. Essa sala de espera vai ser onde o restante do grupo, né, caso haja um grupo junto com o praticante, e vai ser onde o grupo vai estar esperando. O local de autocontrole, em algumas práticas, com aprofundamento, à medida em que vai se familiarizando com o contato, algumas pessoas que já têm alguma facilidade em perceber esses campos mais sutis podem perceber, às vezes, uma espécie de neblina, um campo, uma névoa que se forma no local de autocontrole, que são os chandras, né? Os chandras, existem alguns tipos de chandras, com algumas particularidades em cada um, mas via de regra são campos estabelecidos por tecnologia desses seres que se conectam a nós dentro da missão Rama, e esses locais é onde vai se dar a experiência individual de autocontrole. Essa experiência ela geralmente é individual, mas em alguns casos também é possível fazer com mais de uma pessoa, ou às vezes com um grupo como um todo. Mas a prática de autocontrole, como o nome já diz, ela serve para que a pessoa consiga ter um maior controle sobre si mesma, um maior domínio sobre si. Então é nesse local que vão ser simuladas, vão ser induzidas algumas situações, algumas experiências de aproximação com o contato. E é muito comum que essas situações evoquem os nossos medos, evoquem as nossas agitações internas, coloquem em xeque às vezes a nossa curiosidade ou até onde vai a força do nosso propósito em estar aí. Então essas experiências são muito preciosas para saber até onde vai os nossos limites, até onde vão essas limitações ilusórias que nós construímos para nós mesmos e tentamos e pretendemos transcendê-las. À medida em que a gente vai transcendendo essas limitações e vai tendo esse maior domínio sobre si, esse maior controle sobre si mesmo, isso vai aproximando a possibilidade do contato com esses seres. E é claro que esse contato é importante que ele se dê a partir de uma sutilização dos sentidos internos. Então, a postura a ser mantida dentro do autocontrole é muito importante que seja uma postura o mais serena possível, o mais calma possível e que o praticante já esteja familiarizado com trabalhos meditativos, em estar respirando. É comum que às vezes exista dúvida, né? A pessoa pensa, pô, eu fico de olho fechado ou fico de olho aberto dentro do autocontrole? E na verdade tanto faz. Se você sentir que deve abrir o olho e ficar mais atento, tá tudo bem. Se você sentir que precisa fechar o olho, internalizar e tal, tá ótimo também. Isso é muito particular, né? Da experiência do dia de cada um, do momento que cada um está vivendo. Mas é recomendado que não se mantenha uma postura
muito externa, muito procurando os sinais. Tem muito mais a ver com sentir esses sinais. Então, esse local definido para o autocontrole, para o início da prática, é importante haver uma abertura. Essa abertura se dá com o grupo todo reunido logo antes ou logo no início da prática do autocontrole. O grupo todo se reúne nesse local onde será feita a prática, geralmente de mãos dadas, em círculo, ou se a pessoa estiver sozinha, né, buscando esse momento de meditação, de preparar o ambiente. Esse preparo é muito importante seguir alguns protocolos. Assim como todos já devem ter visto no guia de práticas, nós usamos muito a cúpula, né, que é essa visualização de uma espécie de domo luminoso, de uma égide, de uma abóbada luminosa de cor violeta. Existe um motivo para isso, é claro, né? Essa frequência da cor violeta, ela se conecta, estabelece uma ressonância com a frequência da egrégora ligada aos guias confederados. Essa cúpula, ela ajuda a estruturar uma proteção do local, que é que o grupo, através dessa meditação, busque se harmonizar, busque sentir os seus chakras, como se conecta a natureza e o local onde se está, que busque se reconectar e rever o propósito, se concentrar, colocar foco no propósito do porquê está ali. E nesse processo de meditar e de preparar o local, também é muito comum que se usem mantras, por exemplo, para estabelecer essa vibração, usem decretos, né, pedindo pelo amparo e pela presença dos seres confederados, dos seres intraterrenos, da fraternidade branca. Os mantras geralmente utilizados como Om, como Rama, ou às vezes o grupo ou o indivíduo tem uma familiaridade maior com alguns mantras que favorecem que ele se conecte com essa atmosfera, com essa egrégora dos guias. Então o grupo faz essa abertura, estabelecendo a cúpula no local, sentindo e sintonizando-se com essa experiência que vai ser vivida ali. Então todo o grupo se retira até a sala de espera, exceto aquele que vai iniciar a prática. A pessoa fica ali por um tempo estabelecido previamente. Normalmente 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depende da possibilidade do grupo, depende de como se consensa isso, né, através das pessoas que vão fazer a prática. Aqueles que estão na sala de espera, é importante que adotem uma determinada postura também. Essa postura é importante que seja o mais serena possível, zelando pelo silêncio, procurando estar conectado com quem está praticando o autocontrole, fortalecendo a cúpula, mantendo a egrégora de alguma forma. O grupo, mesmo que não esteja dentro da prática de autocontrole, esteja conectado a ela de alguma forma, amparando quem está lá dentro. As práticas de autocontrole, elas são feitas com revezamento. Geralmente, então, como eu vinha dizendo, são feitas individualmente, né, salvo casos onde é feito com mais integrantes, mas essas práticas duram em torno de 10, 15, 20 minutos e esse revezamento vai se dando. Alguém do grupo, né, da sala de espera, possa ajudar a controlar o tempo para ir lá buscar o praticante que está dentro do autocontrole, pois eu garanto para vocês que a sensação de tempo dentro da prática de autocontrole é completamente alterada. Então é bom que tenha alguém ajudando a coordenar o tempo das atividades. E então é feito esse revezamento até que o grupo todo passe pela prática de autocontrole. E normalmente é nessas práticas de autocontrole onde os fenômenos ligados ao contato se dão com mais clareza, com mais evidência. Como eventos como caneplas, chispas, às vezes a sensação da presença de um ser, ou mesmo a visualização, uma aproximação de um ser como um guia confederado, ela costuma se dar nessas práticas. Evite o uso de lanternas que fiquem confundindo eventualmente os sinais, né, ou os ruídos. Mantenha essa postura mais silenciosa e atenta possível, né, com o mínimo de ruídos, sejam eles luminosos, sonoros ou quaisquer que sejam. Estar atento a esses sinais, que muitas vezes corroboram, fortalecem ou confirmam aquilo que está sendo vivido. É claro que essas ferramentas, como uma lanterna ou um celular para ver as horas, por exemplo, vão ser necessárias. Mas é só para ter esse cuidado mesmo, né? A gente procura normalmente estar apontando a lanterna mais para baixo, para não cegar ninguém, né? Não ficar ofuscando a visão de ninguém. Mesma coisa com o celular, né? Assim, não são um sabre de luz, né? Então é importante ter esse cuidado de
de cuidar mesmo para não atrapalhar a experiência que está acontecendo. À medida em que o grupo vai passando pela experiência, aqueles que já passaram pela experiência de autocontrole, buscar ficar mais silencioso, assimilando o que viveu, ao invés de já querendo comentar com quem está ali, porque além do zum 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 que atrapalha, né, esse ruído ali, isso pode estar atrapalhando a concentração de alguns, ou isso pode inclusive cometer o erro de condicionar a experiência de outra pessoa. Se tome nota dessas experiências vividas. Então nós sempre orientamos que o praticante leve um caderno, né, uma caneta, um lápis, algo para anotar, para que se registre as suas percepções, para que se anote, às vezes vem alguma comunicação, às vezes é importante listar, ainda que seja em tópicos, por exemplo, mas aquilo que foi percebido, intuído, vivido ali dentro. E então, depois que o grupo todo passou pela prática de autocontrole, aí todo o grupo volta junto até a sala de autocontrole, e aí o grupo, mais uma vez, de mãos dadas, fecha a experiência. Sempre que você abre um autocontrole, é importante fazer esse fechamento depois, por uma questão ritualística mesmo. É importante que se abre e se feche a prática. E então, nesse momento de fechamento, como é feito na abertura, o grupo também entoa os seus mantras, o grupo procura sentir a experiência, agradecer a experiência, agradecer a presença de amparo que se manifesta nessas práticas. Use dessas visualizações criativas, dessa metodologia de meditações, onde o grupo está imaginando junto, visualizando a cúpula junto, que possa se assimilar a experiência ali, e aí se dá o fechamento da prática de autocontrole. Aí o grupo todo se retira do local e aí o grupo pode voltar, né, aonde está instalado, enfim, e confraternizar, é claro, sempre buscando manter essa postura ainda serena, ainda compatível e coerente com a experiência que estava sendo vivida até ali. Nós incentivamos bastante que o grupo compartilhe as suas experiências. Esse compartilhar é fundamental para as experiências, pois muitas vezes é nesse compartilhamento que a gente percebe que algo que pareceu às vezes um pequeno lampejo de percepção também foi percebido por outra pessoa. Existem essas triangulações que muitas vezes confirmam com bastante solidez e com bastante clareza as experiências vividas. Então, às vezes, o que um viveu pode complementar o que o outro viveu, e assim vai se formando um quebra-cabeça muitas vezes, assim, o entendimento da experiência vai se aprofundando. Então esse compartilhamento ele é essencial. É claro, né, às vezes o entusiasmo dentro da experiência faz com que a gente queira detalhar ela e tal, mas é bem importante que esse ânimo acerca da experiência ele seja bem utilizado assim para que todos tenham voz dentro do seu compartilhamento, que todos construam a compreensão da experiência juntos, né, como deve ser um trabalho em grupo. Então é nesses compartilhamentos que muitas vezes, por a gente banalizar um pouco algumas sensações que são passageiras dentro da prática de autocontrole, algumas percepções, elas vão sendo lembradas à medida em que há esse compartilhamento. Então é muito comum que durante o compartilhar da experiência de uma pessoa, o outro lembre que viu algo similar ou que se conecta com aquilo de alguma forma. E compartilhar ajuda muito a clarear a experiência individual mesmo que a pessoa teve. À medida em que o grupo ou que o indivíduo vai fazendo essas saídas a campo e vai tendo mais experiência dentro dessa aproximação do contato, é natural que as experiências também vão se aprofundando. E esse aprofundamento depende diretamente da dedicação que cada um tem para a experiência. Então, a familiaridade com o contato, com a presença dos guias confederados, ou às vezes com aquele guia que o grupo tem mais proximidade de alguma forma, isso tudo vai ficando mais claro e vai sendo lapidado à medida em que o grupo vai passando por experiências como essas. Não precisa haver pressa, né, ou buscar o objetivo do contato pelo contato por si só. O objetivo tem a ver com esse autoconhecimento, com o autorrefinamento que facilita e que nos coloca inclinados e dispostos a viver esse contato. Outro aspecto que é importante ter cuidados a respeito das saídas a campo é que, como nós estamos tratando de um grupo de humanos que têm os seus egos, é muito comum que se aflorem alguns possíveis ruídos interpessoais, algumas situações de conflito, às vezes de expectativas, de necessidade de controlar a experiência para que se dê de determinada forma. E é natural que essas coisas apareçam e é muito comum, na verdade, que as saídas de campo
tragam, aflorem e mostrem essa necessidade de aonde o grupo precisa lapidar algumas questões, eventualmente, nesse nível interpessoal mesmo. E aí se dá uma oportunidade tanto, na verdade, para esse trabalho de consenso, para esse trabalho de harmonização de grupo. Então, se o grupo consegue ter maturidade o suficiente para transpor essas eventuais distâncias ou essas eventuais desarmonias que acontecem, aí o grupo se fortalece muito e, afinal, dá grandes passos em direção ao pretendido, né? Ao propósito de unidade, seja entre si e, por consequência, com esses outros seres com quem pretendemos nos conectar. Então, para essas saídas a campo, é muito importante estar vigilante nesse aspecto interpessoal e buscar não levar nada para esse nível pessoal mesmo, quando essas situações aparecem em torno ou acerca dessa questão da saída a campo. Porque é provável que aí se dê algumas tensões eventualmente. Então, para que o grupo esteja bem afinado e bem harmônico, é legal trabalhar esse senso de unidade dentro do grupo. Um ponto também importante é saber que essas saídas a campo, elas fazem parte da caminhada do grupo ou do processo individual de quem está estudando. Então, para elas é muito importante que ela se resuma às pessoas que estão dentro do grupo ou que estão dentro desse contexto que está sendo vivido no momento da saída a campo. Quer dizer, não chamar pessoas que estão alheias a isso, né? Não inserir pessoas de fora, às vezes só curiosos, que estão ali, às vezes, por uma mera curiosidade que atrapalha esse contexto muito singular da caminhada do grupo ou da pessoa que está estudando. E além dessas saídas a campo do grupo, existem saídas maiores, que são feitas com vários grupos, né? Já tivemos várias saídas onde há palestras, onde se convidam às vezes pessoas de outros países, e é um local onde há trocas muito preciosas. E nós recomendamos e estimulamos para que se participem dessas saídas maiores, pois também é um bom local para aprender e adotar práticas que ajudem e são ensinadas por aqueles que já estão há um pouco mais de tempo também na caminhada. Recapitulando um pouco as coisas, caso o grupo possa contar com a presença de algum membro mais antigo com alguma experiência das saídas a campo para abrir os caminhos, né, de alguma forma, ter esse cuidado prévio com a alimentação, com os pensamentos, como a gente sintoniza com o contexto e com a egrégora dos guias nessas saídas a campo, ter esse cuidado com o local, saber aonde vai ser feito e num local que favoreça esse contato mais próximo à natureza, ter muito claro esses cuidados de como se dá a prática de autocontrole, os protocolos necessários, como a cúpula, como esse objetivo claro de se conectar com os guias confederados, né, com esse contexto da missão, saber essa postura a ser adotada durante as práticas, né? Além disso, a importância de abrir e fechar o trabalho e também desse compartilhamento, né, que se dá com o grupo durante a saída, mas que também se dá de uma forma a se estar ativo dentro da missão, dentro das atividades dos grupos, interagindo com outros grupos também e compartilhando suas experiências. Então, qualquer dúvida que eventualmente se tenha sobre essas saídas a campo, sobre as práticas de autocontrole, não hesitem em procurar o pessoal mais antigo dentro da missão, né? Procurar um instituto da Rede Rama. Com certeza suas dúvidas serão muito bem acolhidas, respeitadas e, na medida do que nos for possível, esclarecidas. Então, muito obrigado e espero que tenham ótimas saídas a campo.